Olá pessoal, está começando o Empreender, comigo Marcelo Jafé, aqui na Rede Sim em Linhares, o seu canal local. O programa de hoje nós temos a grata satisfação de entrevistar, e conhecer um pouco a história de um grande figura de Linhares, conhecido por muitos. Estou ao lado de Emirzinho, Prazer, Emir. Prazer é todo meu, Marcelo. Eu agradeço a oportunidade e é uma grande satisfação estar com vocês. Nós que agradecemos, de enriquecer o nosso programa com a sua história, porque ela é uma história de sucesso e aqui a gente conta as histórias das pessoas, dos linharenses que fizeram sucesso. Muito obrigado. E Emir, você é uma figura muito conhecida, já até pela televisão também, várias entrevistas, tudo, mas aqui a gente quer contar o comecinho do Emir. Então, Emir nasceu em Linhares, não nasceu em Linhares, onde nasceu? Como é que começa a trajetória do Emir? Eu sou natural de Vitória, mas nasci em Vitória, mas fui criado praticamente em Linhares. Aqui é que eu passei a minha infância, a minha adolescência e praticamente a minha vida toda. E tudo que eu tenho, eu devo realmente a essa cidade. E que foi a grande paixão do meu pai, Que as pessoas até dizem que ele não participou da história de Linhares. Em alguns momentos ele se confunde até com a própria história de Linhares. Ele ajudou a construir esse município quando teve realmente uma vida pública atuante e todo o tempo dele dedicado à política foi realmente sempre pensando para quem nos assiste, Emir de Macedo Gomes, seu pai, então pode falar também, foi prefeito da cidade, foi deputado, teve uma vida política bem atuante e intensa. Ele foi deputado por 7 mandatos, 28 anos. Foi prefeito também no período de 1955 a 58. Também ocupou vários cargos de destaque, no nosso estado. Ele foi secretário da Educação, secretário da Fazenda, líder, presidente da Assembleia e chefe também da Casa Civil no governo de Eurico Rezende. Sim. Mas diferente do que as pessoas pensam, não foi tudo fácil para o Emir, não, Não, a vida de meu pai foi uma vida difícil, rapaz. Ele estudou com muita dificuldade, formou em medicina e aí eu posso dizer que realmente ele cumpriu fielmente o juramento de Hipócrates, Que exercer a medicina com humanidade, com aquele espírito de caridade. E Linhares, naquela época, não tinha esse desenvolvimento que nós temos hoje. Ele atendia as pessoas, era navegando no rio, era de canoa, era pedalando, era montado num cavalo. E a admiração que eu sempre tive para o meu pai nesse aspecto, porque quando as pessoas podiam pagar, ele cobrava. Quando não podia, ele atendia da mesma forma. Então, aquela medicina realmente com prazer de ajudar, de fazer o bem, não uma medicina comercial como a gente vê nos tempos de hoje. Sim. Infelizmente, estão botando o dinheiro à frente do ser humano. Ser humano. Mas o Emir estudou, Sim, vamos falar então de novo. Vamos falar de mim. Emir, Vamos falar de você. O Tá Emir, certo. Como eu estava te falando, eu sou casado, tenho 2 filhos. E eu fui estudar em Viçosa, fiquei praticamente lá de 76 a 79, eu fiz zootecnia, mas aí eu não me adaptei na cidade e acabei vindo embora. E aí voltei, vim trabalhar com meu pai, que já tinha fazenda, comecei a plantar cana, a plantar feijão, trabalhar também com a cultura do mamão. Depois, nesse período, eu voltei a estudar. E aí fiz 3 anos de Direito em Colatina. Tá, mas vamos, só para você não ir tão rápido. Você estudou zootecnia. Zootecnia. Aí não formei. Então você estudou e não formou? Não formei. Foi para a lavoura? Fui para a lavoura. Depois eu comecei a estudar em Colatina. Fiz 3 anos de Direito em Colatina, também não formei. E aí interrompi o curso mais uma vez. E aí, um dia eu encontrei com o promotor, doutor Ulisses, sou muito grato a ele já partiu dessa para outra. E falou, rapaz, eu lembro que seu pai dizia que as pessoas, para ter futuro, precisam de ter estudo. E ele gostaria muito de ver os seus filhos formados, e você não deu essa alegria para ele. Por que você não volta a estudar? E aí isso
me tocou fortemente. Aí eu fiz vestibular aqui na Unilinhares, logo que o curso de Direito abriu, e fui estudar na primeira turma. Mas aí você já estava com quantos anos? Aí eu já estava casado, já estava casado, porque... com um filho pequeno também, e comecei a estudar, fui até o 4º ano. Mas não formei. Aí não formou de novo? Não, de novo. Nossa Senhora! Exatamente. Você está com muita... O que te desviava disso aí? Entre curso... o curso superior, eu fiz praticamente 10 anos de faculdade sem tirar um diploma. Isso realmente, eu confesso a você que tem uma ponta de frustração de não ter tirado, mas me deu conhecimento, bons relacionamentos. Como diz Einstein, uma mente dilatada nunca mais volta ao seu formato original, né? Então, nada é perdido. Mas eu poderia ter concluído o curso, até porque já estava estudando aqui em Linhares, já tinha mais facilidade, mas nesse período houve uma série de turbulência na minha vida. Mas você sempre estava na agricultura? O que te tirava dos estudos? Era agricultura? Não, a agricultura gostava muito? Na realidade, a minha identificação, a minha vocação sempre foi rural. A minha identidade realmente é com o mundo agrícola, porque eu fui criado nesse meio. Meu pai, médico, mas dublê de agricultor. Era um apaixonado pelo cacau. Nas horas de folga dele, no final de semana, feriado, ele ia para a fazenda. E aí levava os filhos. Então, eu sempre andei com ele nas roças de cacau. Mas eu confesso que nesse período, quando novo, eu não tinha muita empatia ainda. O cacau ainda não tinha me despertado, porque andar em terreno acidentado, muito mosquito, eu não gostava. A minha paixão naquela época era feijão, era trabalhar com outras culturas. Eu me despertei realmente, fortemente para o cacau, quando ele me deu uma propriedade chamada Santa Clara. E aí eu tive a liberdade de começar a administrar, de colocar os meus planos, as minhas ideias, de cuidar da forma que eu entendia que deveria. Você já estava, nessa época, já adulto, já casado? Já casado. Pois é, mas aí, concluindo, eu não terminei os estudos aqui na Unilinhares porque houve algumas tempestades aí. Nesse período eu perdi meu irmão, meu pai também faleceu, minha mãe teve um câncer de seio que teve que... Então, isso me deixou emocionalmente destruído, entendeu? E eu não tive força para prosseguir. Vocês eram quantos irmãos? Nós éramos em 2 irmãos de sangue, né? E todos dois falecidos. Morreu o caçula e morreu o mais velho. Ficou só eu como do meio, né? Você pegou a responsabilidade da família, né? A responsabilidade, exatamente, de administrar e tomar conta dos negócios. E me tornei praticamente o chefe da família, né? Mas, e aí, quando meu pai me deu essa propriedade, eu comecei a trabalhar e foi aí que eu realmente fui me envolvendo. E a gente até costuma brincar, né? Uma vez que pisou no visgo do cacau, você está preso para a vida inteira. Mas o DNA já estava no sangue, né? O que é muito interessante disso tudo é porque o cacau, seu pai deixou já cacau. Sim, né? Seu pai já deixou, tinha outras culturas também. Sim, nós trabalhamos com cana. Com cana. Fornecemos cana para a Lasa durante um bom tempo. Plantei muito feijão, trabalhei também com a cultura do mamão, trabalhei também com café. Então, você vem trabalhando... Sim, com a agricultura a minha vida toda. Porque herdar é fácil, mas tem que cuidar, tem que fazer... A gente vê muitos exemplos aí de pessoas que herdam e não trabalham e depois acaba colocando o que herdou fora, né? Eu acho que a gente tem que ter continuidade, né? E você tem uma escola mais importante do que aquelas que você não se formou, que é a escola da vida, não é? Essas faculdades que você fez, apesar de não ter concluído, não ter o título, isso abriu sua mente, deu conhecimento, porque, como você disse, você herda, mas perde. Muitos perderam, muitos se desfizeram das propriedades. E antigamente as coisas eram mais rígidas, eu tenho certeza que você já trabalhava em tudo. Mas o cacau também já estava na veia. Sem dúvida, desde cedo. Mas tem um momento que isso muda a história. Você falou que você herdou uma fazenda, então ali você pode administrar com as suas características. O que tinha de diferente aí? De diferente que eu percebi
que a gente precisava de modernizar, porque o trabalho com a cacauicultura sempre foi muito extrativismo. Então as pessoas ficavam esperando que a natureza lhe oferecesse tudo. E a natureza naquela época era dadivosa, né? Chovia bem, não se tinha tanto problema de praga e de doença como nós temos hoje. E eu lembro, inclusive, que meu pai até dizia, lavoura de cacau é lavoura de malandro, você só tem trabalho para implantar, depois você vai desfrutar. E aí eu comecei a cuidar, a me envolver, eu falei, eu preciso de modernizar. Então você já não pegou uma fazenda tão fácil? Não, porque... aí eu coloquei irrigação e eu sempre tive assim, um inconformismo muito grande, porque eu via uma planta carregada e do lado a outra não tinha absolutamente fruto nenhum. Então eu ficava intrigado com isso. E aí eu comecei na década, isso já foi um pouco mais à frente, né? Já foi em 99, sim. Eu já estava com alguns anos rodado já no cacau, e eu contava 30 frutos no pé, tirava o material e enxertava. Até um dia que eu recebi a visita de um geneticista chamado Dr. Roberto Sena Gomes, e eu não esqueço nunca, ele virou para mim e falou, ó, só estou aqui porque você começou a fazer esse trabalho, mas vou te fazer uma crítica construtiva, você não está trabalhando corretamente, porque você está preocupado com quantidade, mas não está preocupado com qualidade, com rendimento do fruto. Então, você precisa de também ver o peso das amêndoas, certo? Mas aí, logo em seguida, em 2001, entrou a vassoura de bruxa na nossa região. Então, eu herdei a fazenda hoje que eu estou investindo mais, a Fazenda São Luís, em 2000, com o falecimento do meu pai. Então, eu não tive muito tempo de desfrutar, porque... quando eu recebi essa fazenda também, ela já vinha de um período de decadência, a lavoura envelhecida. E a vassoura de bruxa disseminou praticamente. Pois é, e aí veja bem, eu tive que mudar o curso do trabalho do que eu vinha fazendo, porque essas enxertias que eu estava fazendo eram com materiais vulneráveis à doença. Aí em 2000 eu recebi a Fazenda São Luís, em 2001 a vassoura de bruxa entrou e foi um caos econômico, um colapso social, causou realmente um estrago muito grande na região. Os produtores se endividaram, a grande maioria acabou abandonando, outros até resolveram vender a propriedade, saíram da atividade. E eu tinha 3 opções nessa época, ou eu abandonava, ou eu vendia, ou eu enfrentava o problema para manter a tradição da família. Então você segura aí um pouquinho, nós vamos chamar o nosso comercial e daqui a pouquinho a gente continua com Empreender com Emir aqui nos nossos estúdios. Estamos de volta com Empreender e hoje estamos batendo um papo com o Emir. Emir, você estava dizendo que você tinha 3 opções, né? Ou parava... Exatamente, Marcelo. Ou eu abandonava, ou eu vendia, ou eu enfrentava o problema. Se eu abandonasse, dificilmente eu ia conseguir recuperar depois, como muitos fizeram. Vender também não era a melhor solução. Não tinha preço. Exatamente. Nós não tivemos só desvalorização do fruto, né? A propriedade se desvalorizou. Exatamente. Não foi só perda de capital. A gente teve uma desvalorização patrimonial. Então, as pessoas queriam comprar na bacia das almas. Eu ia botar fora um patrimônio, não ia resolver minha vida e talvez hoje eu tivesse até numa situação de penúria. Então, eu resolvi enfrentar o problema. Mas meu pai me deixou um grande legado, me ensinou a trabalhar, mas não me deixou dinheiro no banco. E aí, como é que eu ia começar a trabalhar sem recurso financeiro? E aí eu tive a ideia de vender a casa que meus pais moraram a vida inteira lá na Rua da Conceição. Certo? Foi ali que eu levantei o recurso suficiente para começar a recuperar a propriedade. Mas eu percebi que não seria suficiente, porque cacau é uma cultura perene, de vida longa. Ia começar realmente a expressar todo o seu potencial produtivo a partir do 5º ano. Eu só ia ter fôlego financeiro para chegar ao 3º ano. Então, praticamente, o meu investimento ia ficar no meio do caminho, na estrada, né? E foi aí que eu percebi também que
a cultura do cacau estava migrando, estava saindo dessa área da mata, da cabruca, para áreas abertas a pleno sol, em consórcio com outras culturas. Então estava tendo uma demanda muito grande por mudas de cacau. E aí eu acho que foi realmente a grande sacada, né? Eu acho que foi coragem, porque você não desistiu, né? Isso mostra muito o empreendedorismo, a vontade de vencer, né? Desfez daquilo que tinha valor para investir, continuar investindo. Quer dizer, quantos que tiveram a coragem de botar dinheiro ainda numa propriedade de cacau? Com muita dor, porque ali tinha a história da vida da família, mas eu precisava de dar um passo adiante, né? E nessa época também as instituições financeiras não estavam emprestando dinheiro. Mesmo você dando o patrimônio em garantia... Ele não tinha um valor. Não, mas exatamente, empresta para quem tem capacidade de pagamento. O produtor de cacau ficou praticamente aí esquecido e marginalizado nesse período, né? Então, vendi, comecei a trabalhar e aí percebi que tinha realmente essa oportunidade de entrar nesse ramo de produzir mudas de cacau. Fiz o primeiro viveiro com capacidade para 50 mil mudas. E foi uma iniciativa tão boa, deu tão certo que eu ampliei o meu viveiro. Hoje tem capacidade para 200 mil mudas ano. Então cresci e hoje é a principal fonte de receita da propriedade. Isso foi em 2002, 2003, por aí. Tá, aí você estava produzindo mudas, tudo bem, ganhou outra fonte, né? Vamos dizer assim, outra fonte de renda que não seja só o fruto do cacau. E continuei investindo e recuperando Mas o patrimônio. Mas aí tem uma história muito bonita que eu acho, assim, linda. Por quê? Você que nos assiste, cacau, ele é tudo igual, não é? Quando a gente está em casa que comeu o chocolate, parece que ele é tudo igual. Agora, o EMI, ele nos deu a graça de abençoar a nossa cidade de Linhares com um dos melhores cacau do mundo. E eu acho que esse realmente é o empreender do EMI. Por quê? Você pegar um fruto e transformar esse fruto em um dos melhores do mundo. Emir, isso tem assim um segredo muito grande. Lógico que eu não quero contar o segredo, mas essa dedicação, o que você fez, que eu quero que você conte para todo mundo que está em casa nos assistindo, porque, assim, feijão é feijão, arroz é arroz, né? Muitas vezes a pessoa em casa fala assim, cacau é cacau, café é café. Mas como é que eu pego aquele cacau que a vassoura de bruxa dizimou, né? E transformo ele nessa amêndoa maravilhosa e me fale os prêmios que você conseguiu, né? Nós foi premiado o ano retrasado, não é isso? Com o cacau. E esse ano a gente ganhou. E esse ano de novo. Então, fale. Vou deixar você falar porque esse mérito é seu, né? Essa bênção. Pois em 2013 eu fui convidado pela CEPLAC a participar de um concurso de qualidade. A gente já tinha vivência, experiência com produção, mas com qualidade não, até porque a gente nunca foi estimulado a produzir qualidade. Eu até, a princípio, relutei, fiquei com certo receio de participar, mas aceitei o desafio e entrei com conhecimento prático, né, de forma empírica. E aí, para minha surpresa, nós ficamos entre os 10 melhores do Brasil. E aí ganhamos o direito de ir para o Salão do Chocolate de Paris. E eu fui, foi uma experiência bastante... Isso 2013. 13. Então nós já temos 6 anos que o cacau já é... Ficamos entre os 10 melhores e depois fomos selecionados lá entre os 50 melhores, mas não fomos premiados. Mas foi uma experiência muito boa, eu fiz até um pouco de chocolate, levei para minha surpresa, o pouco que eu levei eu vendi tudo e foi aí também que veio a ideia de trabalhar com chocolate, porque num mercado extremamente exigente, onde estão os consumidores mais exigentes do mundo, apreciar o meu produto, eu percebi, eu falei, eu tenho potencial para entrar nesse mercado. E foi aí também que, quando eu voltei com ideia fixa já de começar também a agregar valor ao produto, de fazer chocolate para melhorar a receita da propriedade. Em 2017, novamente, houve um outro concurso, nós participamos, e aí ficamos entre os 7 melhores do Brasil. Eles reduziram o número de vagas do Brasil por causa da seca. Então a produção do país caiu e aí eles diminuíram o número de vagas. E aí
foram 7 amostras enviadas para Paris. Das 7 amostras, foram 5 da Bahia, uma do Espírito Santo e uma do Pará. 6 foram eliminadas. Somente o cacau do Espírito Santo, através do meu trabalho, é que ganhou o direito. Hoje quem produz cacau no Brasil? Bahia um pouco, Espírito Santo? A Bahia, Pará, Espírito Santo, Rondônia. E quando você vai para nível internacional, quem são os maiores produtores que disputam? Tem em África, que tem muito cacau, não é? Não, o mundo inteiro, né? É a Copa do Mundo do cacau e do chocolate foi lá. a Copa do Mundo. Exatamente. Isso aí eu já estou falando de uma competição internacional. A gente ficou selecionado no Brasil entre as 7 melhores. Aí dessas 7 foram para... Só você foi classificado, isso no ano passado. Exato, em 2017. 2017. Aí as 6 amostras do Brasil caíram, ficou só a nossa. E aí houve a premiação em novembro de 2017 e nós ficamos entre os 18 melhores do mundo. Dos 50 selecionados, eles premiam, mas não premiam nessa ordem de classificação de primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Eles pegam as 18 melhores dos 5 continentes produtores de cacau e premiam. Então, nós entramos pela primeira vez em 23 anos de existência desse concurso. O Brasil só subiu ao pódio por 3 vezes, em 2010 e 2011 com o produtor da Bahia, em 2017 com o cacau nosso, e o Espírito Santo realmente ficou numa vitrine internacional. A grande maioria lá nem sabia que o Espírito Santo produzia cacau, né? Porque o Pará é o berço, a Bahia a capital. E aí o Espírito Santo também foi descoberto. Foi descoberto. Exato. E esse ano eles realizaram o primeiro concurso nacional de qualidade do cacau. E nós ganhamos na categoria varietal. Foram 2 categorias, a categoria blend, que é de mistura, e a categoria varietal, que é uma única variedade. Mas eles consideram a joia da coroa, que é onde tem um grau de pureza maior. Nacional. E você já tirou o primeiro lugar nacional. Esse ano. Que vai sua amêndoa de novo para o... Novamente ganhamos o direito de ir para o Salão do Chocolate de Paris. Você acredita que o cacau vai tomar aquele caminho que tomou a uva, por exemplo, no vinho? Vamos tomar um vinho de tal região, vamos comer um chocolate de tal região? Eu já ouvi muito isso daí. Será que Linhares vai despontar como um celeiro do melhor chocolate do Brasil? Perfeitamente, Marcelo. Nós estamos caminhando para isso, né? Houve um momento da cerveja artesanal, do vinho, do queijo, agora é a vez do chocolate. O consumidor, ele está ficando mais exigente, está mudando os seus conceitos e ele está realmente querendo um produto mais saudável, com mais saúde, então buscando consumir um chocolate melhor, com alto teor de cacau, até porque tem muitas propriedades medicinais, né? Já está cientificamente comprovado que é bom para a memória, para o coração, fonte de energia. Então, eu inclusive, até recentemente, eu recebi uma proposta. Estão querendo me comprar uma quantidade muito grande dessa variedade SJ02. Então nós estamos caminhando exatamente para o que você falou. Você toma um vinho pela uva. Pela uva Merlot, outros têm a preferência pela Cabernet Sauvignon. Sim. Nós vamos também chegar nesse ponto, os especialistas comprarem o cacau para fazer o chocolate daquela variedade que ele tem a preferência. E hoje você já tem a indústria. Não é? Não, ainda não. Na realidade, o meu chocolate é terceirizado. É terceirizado? Isso. Mas a gente já encontra para comprar no comércio chocolate do cacau de Linhares. Estamos aí em diversos pontos, né? Lanchonete, padaria, loja de conveniência, espalhado praticamente no estado todo. O nome, pode dizer o nome do seu cacau? Terra Cacau. Mas a gente vai agora passar por uma mudança, a gente vai dar uma repaginada, eu vou trocar esse nome, vou mudar a embalagem e a gramatura, porque esse nome, depois de 3 anos trabalhando no mercado, a gente recebeu uma notificação que eu não posso fazer o uso dele, porque a reserva de domínio é de uma empresa multinacional chamada Barrick Calibor. Então eu vou trocar o nome, mas nossos clientes serão informados e a gente pretende voltar para o mercado até com uma embalagem e um produto melhor. Você é o primeiro agricultor que nós estamos entrevistando. E o empreender na agricultura, realmente ele é muito difícil. E como a gente gosta sempre de deixar um recado para quem está nos assistindo, eu queria que você tivesse as suas palavras finais e o recado que você dá para quem está lutando, para quem está fazendo. Pois é uma honra, viu, Marcelo? Saber, inclusive, que eu estou sendo o primeiro agricultor a ser entrevistado nesse programa. E a mensagem que eu gostaria de passar
É o seguinte, vou até usar uma filosofia oriental, né? Que você trabalhar por dinheiro, você vai colher alegrias e vai colher tristeza. Mas quando você trabalha com amor, a sua vida é só felicidade. Então eu acho que dinheiro tem que ser consequência e resultado do bom trabalho. E quando você trabalha realmente com paixão, você se doa, você faz tudo muito melhor, né? Então, trabalhar com prazer, sua vida é diversão. Se você trabalhar por obrigação, a sua vida vai ser escravidão. Então, realmente, faça tudo bem feito e não só pensando em dinheiro e fama. Isso tudo é consequência daquilo que você faz bem. Valeu. Muito obrigado, Emizinho. Quero eu que agradeço. você, né, estar aqui conosco. E a você de casa, né, continue conosco assistindo a programação local, a TV Sim, o seu canal local.